Terra, o único lugar conhecido até agora capaz de abrigar vida, sofre grave ameaça pelo impacto das mudanças climáticas. Ao longo dos últimos 800 mil anos, o planeta passou por 8 ciclos diferentes, alternando as eras glaciais com períodos mais quentes. Mas a intensidade do aquecimento atual acontece em um ritmo acelerado, nunca visto nos últimos 10 mil anos. Pela primeira vez na história da Terra, uma única espécie conseguiu alterar o clima, o ser humano. Cientistas de diversas entidades como a NASA, Agência Espacial Americana e IPCC, painel da ONU sobre mudança climática, chegaram a essa conclusão depois de estudos e investigações em diversos cantos do mundo. Tudo começou com a Revolução Industrial em meados do século XIX. Para gerar energia, a civilização humana passou a usar combustíveis fósseis a partir do petróleo e derivados, carvão e gás natural. O que aconteceu foi que a queima desses combustíveis liberou gases de efeito estufa como o CO2, o dióxido de carbono, que bloqueiam o calor na atmosfera. As queimadas e a destruição de florestas também intensificam a crise climática. O resultado é o aumento da temperatura média global, que provoca uma série de consequências, como o derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, extinção de espécies, além de eventos extremos como secas e inundações. Para frear o aquecimento do planeta, os países precisam investir em fontes renováveis de energia, manter áreas de vegetação nativa e colocar em prática o Acordo Internacional de Paris, que prevê a redução de emissões. A civilização humana precisa corrigir a rota de destruição e preservar os sistemas naturais que sustentam a vida. Está no ar o Repórter Eco, com informações que podem contribuir para um futuro melhor. Os temas principais: anfíbios ameaçados, desafios da COP30 e o olhar feminino sobre a Amazônia. Veja os destaques do programa de hoje. Estudo mostra que 80% das espécies de sapos, rãs e pererecas analisadas vão perder áreas adequadas para sobrevivência na maior planície inundável da Terra. Conheça os assuntos que devem ser debatidos na próxima Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em novembro no Brasil. E a exposição na capital paulista reúne fotos, sons e imagens do norte do país, feitas por 3 gerações de mulheres do Pará. Uma pesquisa internacional revela que diversas espécies de anfíbios podem desaparecer do Pantanal e entorno por causa do impacto das mudanças climáticas. O estudo alerta para a necessidade de criação de novas áreas protegidas para conservar a biodiversidade ameaçada. Sapos, rãs, pererecas. Os anfíbios são animais essenciais para o equilíbrio de ecossistemas. São bioindicadores da saúde dos ambientes naturais. Comem insetos transmissores de doenças e que prejudicam cultivos agrícolas. Tem o ciclo de vida dividido em 2 fases, aquática e terrestre. Cientistas das universidades federais do ABC, na Grande São Paulo, da Paraíba e do Mato Grosso do Sul, além da Universidade Estadual de Campinas e Universidade de Lausanne, na Suíça, fizeram um novo estudo sobre essas espécies. O objetivo foi avaliar o impacto das mudanças climáticas nos grupos dos anfíbios da Bacia do Alto Paraguai, que no Brasil abrange a região do Pantanal e entorno. Esses dados eles foram extraídos tanto de coleções científicas, bancos de dados online, que reúnem essas informações, como também
de atividades de coleta que foram executadas por alguns dos integrantes que autoram esse trabalho. Os pesquisadores mapearam 4.000 localidades e 77 espécies de anfíbios. A partir dos dados obtidos, construíram modelos estatísticos que relacionam a presença ou ausência das espécies de acordo com o clima em cada um dos pontos. Outro objetivo da pesquisa foi comprovar o papel das áreas de proteção integral e as terras indígenas da região na conservação dessas espécies. A gente percebeu que as categorias que representaram maior sucesso ou maior eficácia na proteção dos anfíbios foram principalmente as terras indígenas, e não as unidades de conservação, né? Então, isso mostra para a gente que a localização dessas terras indígenas, onde elas estão, e como elas foram cuidadas ao longo do tempo, foi essencial para manter uma biodiversidade alta nesses locais. De acordo com a Convenção da Biodiversidade da Organização das Nações Unidas, 30% das superfícies terrestre e aquática, incluindo oceanos e rios, devem ser protegidas até o ano de 2030. O Brasil é signatário do documento, por isso, a pesquisa pretende contribuir para o aumento das áreas de proteção do Pantanal. Nos últimos anos, a gente teve esses eventos climáticos extremos, secas super severas no Pantanal, né, que resultaram na morte de dezenas de milhões de animais vertebrados. Uma forma da gente mitigar, né, tentar diminuir o impacto dessas mudanças climáticas é via expansão do sistema de áreas protegidas, né, que elas vão trazer uma série de benefícios, né, em sequestro de carbono, armazenamento, proteção da biodiversidade, de corpos d'água, de nascente, regulação climática. Atualmente, pouco mais de 15% das áreas terrestres e 8% das áreas marítimas são protegidas em todo o mundo. Além de preservar a vegetação, é preciso investir em restauração florestal. Dessas 77 espécies de anfíbios, 80% vão perder áreas adequadas no futuro. Então, isso significa que a área geográfica que elas ocorrem hoje vai encolher. Quando a gente olha em termos espaciais, geográficos, isso implica que em 99% da bacia do Alto Paraguai, nós iremos observar a perda de espécies. E a gente percebeu que menos de 14% das áreas protegidas hoje estabelecidas terão uma performance eficaz, né, na proteção dos anfíbios. Para garantir que as novas áreas protegidas sejam estabelecidas nos locais mais adequados para abrigar diversidade de espécies de anfíbios, o trabalho sugere áreas prioritárias de conservação na região do Pantanal. Hoje em dia, os 6% de áreas protegidas, eu estou arredondando para cima, que existem do Pantanal e em torno, protegem, em média, 5% da distribuição geográfica dos anfíbios, né? Se a gente seguir a otimização oferecida pelo trabalho, esse valor vai subir para 50%, 55% quase. Então, a gente melhora 10 vezes a representação dos anfíbios dentro de áreas protegidas, né, ao aumentar de 6% para 30% de proteção. Então, é um aumento 5 vezes na área protegida, mas de 10, 11 vezes na biodiversidade que está sendo protegida dentro dessas áreas. Mudanças climáticas, perda de habitat e uso excessivo de agrotóxicos colocam os anfíbios em risco. Os incêndios e as secas cada vez mais prolongadas no Pantanal, sobretudo nos últimos anos, tornam a sobrevivência desses animais ainda mais difícil. Para essas espécies que dependem de água para reproduzir, a gente ainda fala de um impacto chamado de desconexão entre o habitat terrestre e a água. Então, se a floresta está isolada de um corpo de água, ele não consegue se deslocar até o rio. Nós temos 24% de áreas protegidas novas que podem vir a ser criadas no Pantanal. Embora a mensagem seja alarmante, nós também temos uma esperança de que o uso da ciência consiga trazer uma conservação muito mais efetiva para a biodiversidade do Pantanal. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco.
Conheça os principais desafios da COP30, a Conferência do Clima da ONU marcada para novembro em Belém, no Pará. Lideranças brasileiras articulam as participações internacionais na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará. O objetivo é garantir uma ampla participação, inclusive da sociedade civil. Belém do Pará se prepara para sediar a COP30, Conferência do Clima da ONU, e alguns setores promovem debates para impulsionar a bioeconomia e reduzir as emissões de gases poluentes que aquecem o nosso planeta. Deste encontro, na sede da AmCham, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, na capital paulista, participaram o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, e o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Para eles, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado internacional de combate às mudanças climáticas firmado há 10 anos, não deve comprometer o resultado da conferência. Mais de 20 estados americanos já estão unidos num grupo que deve representar, aliás, uma parcela muito alta do PIB americano, porque são 20 estados muito relevantes economicamente, e esses estados pretendem seguir o Acordo de Paris como se os Estados Unidos fossem membros ainda. E eu, particularmente, tenho uma expectativa positiva de que seja um marco para a mudança virar a chave, para a ação. Ou seja, tudo aquilo que nós já acordamos tem que ser colocado em prática, e eu acredito que o Brasil vai oferecer um ambiente muito favorável para isso. Se depender do presidente Lula, o país não abre mão da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, mesmo com o alerta de cientistas e ambientalistas sobre os riscos socioambientais em caso de acidente. Isso pode manchar a imagem do Brasil como liderança climática diante da necessidade de deixar os combustíveis fósseis para trás? O que está se fazendo no momento é examinar se há petróleo naquela região. Eu acredito que, de maneira nenhuma, todos nós sabemos que nós precisamos de uma transição. Então, o caminho para chegar à neutralidade de carbono, cada país vai ter que desenvolver o seu, porque é muito complexo. Há pouco conhecimento acumulado sobre as características, as condições, as fragilidades dos diferentes ambientes. E essas informações que não são suficientes geram algumas dificuldades para a atividade dos técnicos e profissionais do IBAMA em dimensionarem adequadamente o impacto e, portanto, gera necessidade de estudos mais aprofundados. Para Capobianco, as medidas do governo brasileiro de combate ao desmatamento e às queimadas, elaboração de planos setoriais de adaptação e mitigação das mudanças climáticas e lançamento de fundos de investimentos para apoiar essas ações ainda posicionam o Brasil como liderança climática. O Brasil possui a matriz energética entre as mais limpas do mundo. Possui uma produção, um desenvolvimento e produção de biocombustíveis que lidera essa agenda no mundo todo. Está avançando muito no SAF, que é o combustível da aviação. Está avançando fortemente na conservação, combate ao desmatamento, que reduz as emissões de forma muito significativa. Portanto, já temos um papel de destaque relevante no plano internacional, se nós compararmos os nossos resultados com outros países.
Combater as mudanças climáticas envolve desenvolver políticas públicas que abarquem o máximo de setores da sociedade. É preciso prestar atenção, por exemplo, nas populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras, que, segundo a ciência, são as que mais conservam a biodiversidade. E aí nós estamos falando de florestas e de outros ecossistemas que integram os biomas brasileiros. Retomamos a nossa agenda de criação de unidades de conservação, que inclui reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, para justamente garantir o território dessas populações extrativistas, que inclui o reconhecimento das terras indígenas, agendas essas que estavam paralisadas. Temos um programa de apoio a essas populações, que é o Bolsa Verde, que também estava totalmente paralisado. Temos também um programa inovador, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é um fundo internacional que pretende pagar a todos os atores locais que preservam floresta ou recuperam floresta um valor por hectare conservado ou preservado ao longo do tempo. O que não está garantida é a ampla participação pretendida para a COP30 em Belém. A falta de infraestrutura da cidade para eventos de grande porte fez disparar o preço da hospedagem. O governo enfrenta um grande desafio para que ela não seja considerada a COP das elites, como vem sendo chamada. Os preços dos hotéis e os preços dos apartamentos são incompatíveis com a ideia de nós termos uma COP com ampla participação, como o presidente Lula quer. Mas a Casa Civil já está examinando várias alternativas e eu tenho certeza que a gente vai achar. E é uma oportunidade única, realmente, que o Brasil está oferecendo ao mundo de permitir um contato direto com a maior floresta tropical do planeta, valorizando o fato de que os serviços ambientais proporcionados pelas florestas tropicais, e particularmente pela Amazônia, é vital para o equilíbrio climático. A solução do clima extrapola a questão da energia, a questão da agricultura ou a questão do transporte, mas também depende dos serviços ecossistêmicos. Foi uma opção que o presidente da República adotou e orientou o governo a fazer, e nós estamos trabalhando para superar essas dificuldades que você se refere. Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. A exposição em São Paulo revela os povos e culturas da Amazônia sob o olhar sensível de mulheres do norte do Brasil. Convite para uma exposição inédita em São Paulo. Vetores, Vertentes, Fotógrafas do Pará reúne fotos, áudios e vídeos feitos por 3 gerações de mulheres da Amazônia. A mostra, em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, apresenta os olhares diversos sobre os povos e culturas da região norte do país. Cenas do cotidiano de rios que se confundem com o mar em preto e branco, como o Milagre dos Peixes, de Jaci Santos. A força dos povos indígenas nos retratos de Tuíra e Caiapó, por Nailana Tiele, e Raoni Metutiri, por Leila Jenkins, em 1984. O experimentalismo na fitotipia, impressão de fotos nas folhas, de Edna Moura, aqui reproduzidas em papel. Na pintura fotográfica, feita com lanternas sobre a casa típica, de Déia Lima, ou no vídeo Cidade em Silêncio, de Valda Marques. São obras da exposição Vetores, Vertentes, Fotógrafas do Pará, em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, na capital paulista.
11 artistas da região norte apresentam 170 fotografias, resultado de interações afetivas, como explica a curadora Cissa Nelê, diretora do Museu das Mulheres de Brasília. Eu chamo de uma fotografia do afeto, porque as artistas elas têm uma aproximação muito amorosa com as mulheres fotografadas, com as crianças fotografadas, com os ambientes. Então, elas visitam quilombos, elas visitam etnias indígenas, famílias ribeirinhas, né? As mulheres criam uma conexão, criam um afeto, elas fotografam, vão embora, retornam, acompanham a vida dessas pessoas na medida do possível. Essa exposição é um projeto do Museu das Mulheres que tem seu maior objetivo de elevar o protagonismo feminino no Brasil e no mundo, por extensão. A exposição que foca em mulheres artistas fotógrafas está mandando um recado muito claro de que a Amazônia é um lugar feminino, de grande produção artística e cultural. Essa exposição traz um olhar para o Pará sobre essa região que para o Brasil é a porta de entrada da Amazônia, né? Em um estado que vai sediar a COP30. Então ele tem um olhar diverso, traz um histórico de 40 anos de fotografia do Pará, né, dessa cultura que é um pouco distante da gente, né, vai além do que está no nosso imaginário sobre a região, sobre os povos que vivem na região, sobre a cultura, a religiosidade, passa pelos cheiros, pela culinária. Na sala de paredes cor de açaí, as herveiras do tradicional Mercado Ver o Peso protegem a instalação Banho de Cheiro. O convite é para mirar a frase desejada nos vidrinhos, escolher o cheiro cheiroso, como elas dizem, e fazer um pedido. Essa instalação aqui não é das que chamam mais a atenção visualmente, mas ela propõe uma experiência olfativa muito interessante. São flores, cascas de árvores, sementes, resinas que trazem o cheiro da Amazônia. Você já experimentou, por exemplo, o cheiro do breu branco? Não dá para tocar, mas é um cheiro maravilhoso que ele inclusive é usado na fabricação de incensos. Essas composições foram criadas pela artista Miriam Araújo. Ela se inspirou no que ela chama de paisagem olfativa do médio rio Inhamundá, que corre por terras indígenas, onde os povos falam a língua caribe. Com isso, ela quer lembrar também da luta dos povos indígenas pelo território. Esculturas de figuras conhecidas como a herveira Dona Coló e a cantora Dona Onete guardam a câmera escura, instalada para lembrar os primórdios da fotografia. Esta é a oficina para a confecção de amuletos. O Centro Cultural Banco do Brasil costuma oferecer esse tipo de atividade. A ideia é que o visitante transforme o conteúdo da exposição em objeto. É uma exposição que traz de forma muito sensível, né, essa riqueza que está por trás das pessoas, da riqueza natural da região. Então é uma exposição que eu acho que o visitante vai sair um pouco sensibilizado. Eu acho que enriquecido com todas essas experiências que vai vivenciar aqui. Uma das mais marcantes está na Oca, no saguão do prédio. Óculos e fones para acessar a realidade virtual e o visitante é transportado para um ritual de cura que vale a pena vivenciar. Não tem como reproduzir pela TV. A exposição é gratuita. Em São Paulo vai até 5 de maio. Depois vai circular por capitais como Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. A expectativa é que ela ajude a ampliar olhares para conquistar novos aliados pela conservação da Amazônia. Quando a gente traz uma exposição com fotógrafas que registram o cotidiano, representatividades femininas, que registram essa natureza original da Amazônia, a gente está passando um recado, sem dúvida alguma. Principalmente que a Amazônia se quer salvaguardada, se quer protegida, se quer totalmente respeitada. Tudo no discurso delas tem, do início ao fim,
essa preservação da natureza amazônica, do Brasil e, sem dúvida alguma, das mulheres. Por hoje é só. No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo de harmonia e respeito pela diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!